novamente para a gente começar a palavra. Trazer aqui uma breve palavra para vocês nessa noite. E vamos orar, entregar esse momento a Deus. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa. Queremos entregar essa palavra em tuas mãos. Queremos convidar mais a tua presença. Senhor, porque o Senhor já está aqui. Nós entregamos, nós consagramos tudo ao Senhor. E desde o início desse culto, ó Deus, o Senhor já estava aqui. Que o Senhor possa fazer o que o Senhor planejou para essa noite. E nós clamamos com todo o nosso coração, Deus, porque nós temos sede e nós queremos mais da tua presença, Senhor. Nós queremos sentir a tua presença, nós queremos ser libertos nessa noite. Nós queremos ser curados, restaurados, Senhor, e cheios da tua presença, Senhor. Então fica à vontade, Espírito Santo, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor preparou para essa noite. E aqueles que chegaram aqui desanimados, tristes, abatidos, que o Senhor possa visitar o coração deles, trazendo ânimos, força, coragem, e que eles possam sair daqui totalmente renovados pela tua presença e pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém, amém? Então hoje, a palavra que nós vamos compartilhar, o tema da palavra é o poder da oração, amém? E nós vamos aprender aqui, nós vamos ler, deixa a sua Bíblia aberta aí, para você acompanhar, para você abrir, porque hoje nós vamos aprender sobre o poder da oração. Quando fala de oração, não existe outro meio de viver o sobrenatural de Deus. Não existe outra forma. Eu sempre falo que Deus, ele é muito simples. E ele deixou coisas simples para que a igreja dele, para que nós pudéssemos viver aqui na terra. E o simples de Deus, nada mais, nada é do que oração, leitura da palavra e jejum. Deus, ele poderia complicar e pedir muitas coisas de nós. Mas se você for pegar a Bíblia e você vai ler e você vai aprender que em todo tempo Deus está falando sobre oração. Todo tempo Deus está falando sobre a palavra, que é onde a gente precisa conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então Deus, ele é tão simples e nós se complicamos tudo. E é só 3 passos simples: leitura da palavra, jejum e oração. E o que é oração? Oração é falarmos com Deus. Oração é conectar a nossa alma, o nosso espírito com Deus. Oração é mover, tocar o céu através das nossas orações. A oração é o meio que nós nos comunicamos com Deus. E é através da oração que nós recebemos os milagres de Deus. Então não existe outro caminho se a gente quer viver um ano poderoso, o melhor ano da nossa vida. Se nós queremos viver um novo tempo de Deus, a não ser por meio da oração. Mas também a oração, quando se fala de oração, a nossa carne não quer orar, né? Quando você fala, eu vou orar hoje, parece que acontece muitas coisas, na maioria das vezes. Quando você coloca um propósito de oração, eu vou orar todos os dias, 3 horas da manhã, você não acorda. Geralmente você acorda esse horário, né? Eu sempre acorda, mas quando você diz assim, eu vou orar 3 da manhã, ou eu vou orar 5 da manhã, o que acontece? Você dorme igual uma pedra. Quando você vai orar, sempre acontece ali alguma coisa para tirar a tua atenção. Você fala, hoje eu vou orar. O menino chora, o telefone toca, e você lembra que tem um monte de coisa para você fazer e você nunca consegue se concentrar. Ou talvez você comece a orar, mas no decorrer você vai desanimando. Nós colocamos aqui 21 dias. O propósito é estar aqui todos os dias. Por quê? Porque quando nós perseveramos na oração, o milagre acontece. E quando nós perseveramos, você vai criar o hábito. E quando você cria o hábito, nada mais faz você parar de orar. E nós como igreja, queridos, nós precisamos orar. Nós precisamos estar na presença do Senhor para que nós possamos alcançar o que Ele tem para a nossa vida. Ou até mesmo para nós entrarmos na eternidade. Porque a oração é que nos leva a conhecer a Deus. E quando eu não oro, eu não conheço a Deus. Deus me conhece, mas eu não conheço a Deus. E quando eu não conheço a Deus, vai chegar o grande dia, Ele vai dizer assim, afasta de mim, porque eu não te conheço. E aí você vai dizer assim, Senhor, mas eu preguei. Senhor, eu estava na igreja todos os dias. Senhor, eu trabalhava no ministério infantil. Senhor, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ele falou assim, mas eu não te conheço. Por que Jesus não vai falar isso? Por que Deus vai falar isso? Porque nós não tínhamos uma vida de oração. Porque a oração gera intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu conheço Deus.
E quando eu conheço Deus, Ele já me conhece. Então, hoje nós vamos aprender sobre o poder da oração. Quantos querem viver uma vida de milagre aqui na terra? Nossa, tá tão fraco, gente. Meu Deus. Quantos querem viver uma vida de milagre aqui na terra? Aleluia! Tá melhorando. Glória a Deus. Então, nós vamos começar lendo o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim... Pega a Bíblia que nós vamos ler muitos versículos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que poder extraordinário que a oração tem. A Bíblia fala que Elias, ele orou para não chover. E durante 3 anos não choveu sobre a terra. 3 anos, ainda bem específico. E 6 meses não choveu sobre a terra. Apenas por uma oração que Elias fez. E aqui nós começamos a entender o poder da oração. Elias era um homem, como a Bíblia fala, como nós. Sabe, homem, carne, como nós. Mas Elias era um homem que tinha muita intimidade com Deus. E apenas uma oração que Elias fez com que não chovesse. Quando foi que voltou a chover naquela terra, pastora? Quando o próprio Elias foi lá e orou novamente. Aqui no versículo 18 fala que Elias orou e voltou a chover. Ou seja, choveu novamente sobre a terra. Porque já imaginou? A gente fica aqui alguns meses sem chover, um calor enorme, né? E aí a gente já começa a falar assim, meu Deus do céu, não vai chover mais não. Meu Deus, nós vamos morrer de tanto calor. Que agonia! Imagina 3 anos e 6 meses sem chuva, porque um homem se levantou. Um homem que entendeu o poder da oração. Então hoje nós vamos conhecer aqui algumas chaves, algumas coisas que acontecem quando nós oramos. Hoje nós vamos aprender a lutar. Não adianta, queridos, nós ficarmos querendo lutar com a força do nosso braço. Muitas vezes a gente quer ganhar situações, queremos alcançar coisas, queremos viver o sobrenatural de Deus, mas nós não queremos pagar o preço da oração. Nós não queremos. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver as histórias dos homens. O próprio Jesus, ele nos ensina. A Bíblia fala que Jesus, ele ia na madrugada. O horário de Jesus orar era na madrugada. Ele subia e ia falar com o Pai. Jesus, sendo o próprio Deus, ele tinha necessidade de orar, gente. Ele era o próprio Deus. Mas porque a vida de Jesus, tudo que ele fazia aqui na terra, ele estava nos ensinando como nós deveríamos andar. E Jesus, ele nos ensinou o poder da oração. Ele estava lá orando sempre. Ele levava os discípulos, alguns discípulos com ele, para que os discípulos pudessem olhar e aprender o que tinha que fazer. Então a Bíblia está aqui, está falando todo o tempo que nós devemos orar. Então se o próprio Jesus orou, então como nós queremos viver nessa terra sem orar, sem buscar a presença de Deus? Como nós queremos viver o milagre se nós não oramos? Se quando tem uma convocação para orar, quando a igreja está aberta, você não vem, você não se prontifica a estar, a aparecer, a orar junto. Mas o Deus está nos chamando para viver um ano. Esse é o ano da cura, mas nós precisamos orar. Sem oração nós não vamos ver o mover de Deus neste lugar. Sem oração nós não vamos alcançar o que Deus tem. Você precisa romper na sua vida de oração. Nós precisamos romper na nossa vida de oração. E algumas coisas acontecem quando nós oramos. A primeira coisa que acontece, nós somos salvos de situações impossíveis. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, conta a história também de uma mulher. Nós vamos ler do capítulo 1 até o 7, que diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre a procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me.
Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorando em defendê-lo? Amém? Aqui fala a história de um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. E aí Jesus contou essa parábola, porque Jesus estava ensinando que nós precisávamos orar sempre e não desanimar. E aquela mulher, a Bíblia fala que todo dia, né, essa parábola que Jesus contou, uma ilustração, ia até o juiz e pedia para ele julgar a causa dela. Julga a minha causa. E aquela mulher, ela não foi só uma vez. Ela foi várias vezes. E aquele juiz falou assim: não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Ele ficou tão, né, já pensou todo dia: seu juiz, julga a minha causa. Seu juiz, julga a minha causa. Seu juiz, julga a minha causa. Então a gente falou assim: não, eu vou ter que fazer. Eu sei que eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas eu vou ter que fazer alguma coisa por essa mulher, porque eu não aguento mais. Por que aquele juiz julgou a causa dela? Porque ela perseverou, porque ela não desanimou, porque ela ficou ali insistindo com o juiz para julgar. Ou seja, quando nós oramos, nós somos salvos em situações impossíveis. Sabe por que não acontece na nossa vida? Porque nós oramos uma vez. Ah não, tá difícil demais. Ah não, tá demorando demais. Ah não, vou parar porque parece que eu tô orando e as coisas estão ficando pior. Não é verdade? A gente começa a orar e parece que as coisas começam a complicar. E você fala assim: meu Deus do céu. Mas é a prova, queridos. Nós estamos sendo provados. E aí o que aconteceu? Quanto mais aquela mulher orava, buscava ali, insistia com aquele juiz, ele resolveu a causa dele. Porque a Bíblia fala que não existe causa que é impossível para Deus. Tudo é possível para o que crê. Mas para nós alcançarmos isso, quando nós oramos, nós somos salvos em situações. O que é impossível na sua vida? O que você olha para a sua vida e fala: isso aqui é impossível, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. Deixa eu te falar, se você não orar, realmente não vai funcionar. Mas quando você orar e você perseverar, você não desanimar no primeiro obstáculo que surgir na sua vida, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Por que Jesus nos ensinou? Por que Ele mostrou isso? Se você não desanimar, eu vou agir na sua vida. Se você não parar no meio do caminho, eu vou agir na sua vida. Porque orar é uma guerra, é uma batalha espiritual. Não pense que na sua primeira oração o céu já vai se abrir no seu. Não, você tem que perseverar até ver o agir de Deus na sua vida. E se demorar, aí você tem que continuar orando até ver. Por que essa mulher ela insistiu tanto? Porque ela tinha certeza que uma hora aquele juiz ia ceder. Então nós precisamos orar, queridos, e não desanimar, e não parar no meio do caminho. Amém? A segunda coisa, quando nós oramos, nós somos libertos do medo. Quantos aqui tem medo? Eu tenho, constantemente. Eu vim ali conversando mais a Emma sobre tirar a carteira de motorista, e só em falar em tirar, imaginar ir pro trânsito, já subiu aquela coisa ruim aqui dentro, aquele medo, aquela aflição. E eu falei: meu Deus do céu, mas entendo, o medo ele vem para a gente enfrentar ele. Mas quando nós oramos, nós somos livres do medo. Porque quando nós oramos, falamos: Senhor, eu estou com medo dessa situação. Mas nós lembramos que quem nós servimos é poderoso. Então se Ele é poderoso, Ele pode fazer coisas grandiosas na nossa vida. E Ele pode tirar esse medo do nosso coração e colocar coragem no lugar do medo. E aqui no livro de Salmos 110, 28, 29, diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Quando nós oramos, as tribulações, quantos passam por luta, tribulações, por medo, aflições? Todos nós passamos diariamente. Mas quando nós oramos, nós recebemos no nosso coração a confiança no nosso Deus. A confiança que diz assim: Senhor, eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir passar. Quantas situações na minha vida eu tive medo, eu tive insegurança. Quantas tribulações eu já passei na minha vida, quantas dificuldades eu já passei. Mas quando eu orava, eu sentia como se a mão do Senhor arrancasse dentro de mim esse medo, arrancasse dentro de mim essas inseguranças, arrancasse da minha vida as tribulações. Porque as tribulações sempre vão existir. Sabe por que a tribulação vai existir? Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, é o momento que nós lembramos de orar. É o momento que a gente fala: meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não oro. Meu Deus, eu preciso orar. As coisas estão ruins porque eu não estou orando. E aí nós lembramos de orar.
Então as tribulações sempre vai existir. Mas quando nós oramos, a Bíblia fala que o quê? Que o próprio Deus nos ajuda a passar por ela. Que o próprio Deus nos liberta do medo. Porque a tribulação, ela gera medo. É um sentimento ruim. A tribulação são situações ruins que nós vivemos. O medo anda junto com isso. Porque quando a gente está no meio de uma situação difícil, gera medo. A gente olha para Pedro quando ele estava ali no meio do barco com os discípulos e Jesus apareceu andando sobre as águas. Ele estava passando por uma tribulação porque o mar estava agitado. E Jesus anda ali, andando sobre as águas. E ali gerou o quê? Medo, desespero nos discípulos. E aí quando Jesus fala com aqueles discípulos, chama, vem até mim, Pedro. Se você vem até mim, por um momento Pedro foi. Mas quando entrou o medo no coração de Pedro, Pedro começou a afundar. Ou seja, então quando nós estamos passando pela tribulação, sempre vai gerar o medo. Mas quando nós oramos, Deus nos liberta do medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo também sempre vai existir. Mas a diferença é que andar sem Deus, esse medo vai dominar a nossa vida. Vai destruir a nossa vida, vai destruir os nossos sentimentos. Mas quando nós andamos com Deus, nasce a confiança, a certeza que Deus está conosco e Ele está lutando conosco. Então nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós somos libertos do medo. Você crê nisso de todo o seu coração? A terceira coisa que acontece quando nós oramos, move e abre os céus ao nosso favor. Quando nós oramos, move o céu e abre os céus ao nosso favor. Lá no livro de Atos, Atos 4, capítulo 31, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqui no livro de Atos nós podemos ver que a ação do Espírito Santo de Deus. E aqui tem um episódio muito interessante. Pedro e João, eles estavam anunciando o evangelho. Foi logo depois que eles saíram ali, foram cheios, começaram a pregar, anunciar a palavra de Deus. E ali Pedro e João estavam ali anunciando a palavra. Eles foram presos porque eles estavam anunciando a palavra. Só que não viram causa neles para serem presos. Então liberaram eles, soltaram ele. E aí Pedro e João se uniram com a igreja. Aqui no versículo fala que eles se uniram com a igreja. E eles começaram a contar a situação que tinha acontecido. E a igreja começou a orar. E a Bíblia fala que quando a igreja orou, a presença do Espírito Santo, como diz aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciava a palavra de Deus. Então quando nós oramos, o céu se abre ao nosso favor. O céu se abre em nosso favor. Então Deus não quer que nós andamos debaixo de nuvens escuras. Ele quer que nós andamos debaixo de céus abertos. Só que para isso nós precisamos orar. Porque a igreja estava unida em oração. E a presença do Espírito Santo foi derramada. Sabe por que aqueles homens pregavam com tanto poder, com tanta ousadia? E quando você lê a Bíblia e fala, meu Deus, eu também quero viver isso. Porque aqueles homens eram homens e mulheres de oração. Jesus, ele deu uma ordem para eles. Quando vocês vão para casa, fica lá em Jerusalém orando. E não foi um dia que eles oraram. Eles oraram vários dias para o milagre acontecer, para o céu se abrir na nossa vida. Nós não temos que orar um dia. Nós temos que orar com constância, com perseverança. E quando nós fazemos isso, a presença do Senhor é derramada. O céu se abre em nossas vidas. E nós começamos a não andar pela nossa própria força. Nós começamos a andar pela força de Deus, pela presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que eles foram cheios da presença do Espírito Santo. E eles começaram a anunciar com ousadia, com mais ousadia ainda. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem olhar para a Bíblia e falar assim, meu Deus, eu quero viver isso? Só a Ivanita que quer ser cheia do Espírito Santo? Amém? Recebe, Ivan. Então, se você hoje quer andar de céus, que o céu se abra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu imagino aqueles homens, a Bíblia fala que Pedro andava e a sombra de Pedro curava. Que presença poderosa. E aí você olha e fala, meu Deus, por que eu não consigo viver isso? E a grande pergunta, meu Deus, será que eu tenho orado como aqueles homens oravam? Será que eu tenho buscado como aqueles homens buscavam? Como tem sido a sua oração? Nós queremos ver céu aberto, mas nós não queremos pagar o preço na oração. Nós não vamos viver isso.
Mas a partir do momento que você fala, há poder na oração. E hoje eu vou começar a viver uma vida de oração. Hoje eu vou mover a minha vida por meio da oração. Toda oportunidade que tiver de oração. Você fala assim, não, pastor, eu oro em casa. Mas é importante quando tem uma convocação, queridos. Se a convocação foi para orar na igreja, nós temos que estar na igreja. A não ser pelo caso de exceção. Eu achei tão lindo de uma pessoa aqui da igreja. Ele mora em outro lugar. E ele mandou uma mensagem dizendo por que ele não estava ouvindo por oração. E eu falei, uau, eu nem pedi para mandar mensagem. Eu falei, não, você falou, você chamou para estar orando todo mundo junto. Mas devido a algumas situações eu não consegui chegar. E eu falei, que Deus, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, é importante quando a igreja está unida em oração, em um só propósito. Por que nós estamos aqui 21 dias clamando a presença do Senhor por mais? Porque nós precisamos da presença dEle. Nós poderíamos estar aqui pedindo carro, casa, dinheiro. Não, nós queremos a presença dEle. Então é um tempo de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos ser cheios e sair e anunciar a palavra dEle. Porque quando Ele derrama sobre nós, é para viver o sobrenatural. E mais para isso, falar para a pessoa, nós precisamos orar. Fala para ela aí, lembrete dela. Mas para isso, nós precisamos orar. Orar. Amém? Outra coisa, quando nós oramos, nós somos livres de toda preocupação. Quantos preocupados tem aqui? Misericórdia, todo mundo, né? Ai, meu Deus. Então, assim, quando nós oramos, nós somos livres da preocupação. Amém? Amém? Lá no livro 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Esse lançar é o quê? É pegar a ansiedade, estar aqui, lançar e jogar sobre Jesus? É por meio da oração. É você chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu estou preocupado com isso. Deus, é abrir o seu coração para o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós precisamos estar orando sempre, entregando a nossa preocupação ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E para isso eu tenho que orar. Lá no livro Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amém? Aqui fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos entregar a Ele todas as nossas preocupações por meio da oração, da súplica. Nós precisamos, porque quando nós oramos, nós somos livres de toda preocupação. Porque quando nós oramos, nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós. Nós oramos, hoje em dia, o que tem mais, trago doença à sociedade é o quê? A ansiedade. E lutar contra a ansiedade, que não é fácil. É um sentimento ruim. É algo que maltrata o ser humano. Mas aqui Ele está trazendo fazendo um convite para que nós viemos até Ele e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações por meio da oração. Quanto mais você ora, mais presença você vai ter e mais livre das suas preocupações. Quanto mais você ora, a presença de Deus vai crescer dentro de você e você vai dizer assim, ai, o mundo está desabando, sabe? Você já viu alguém que ele é tão cheio de Deus, que você fala, meu Deus, parece que essa pessoa não tem preocupação na vida. Por quê? Você já parou para pensar? A presença de Deus traz isso, mas por meio da oração, da súplica. Lança sobre Ele. Não queira carregar todo o fardo sozinha, porque você não vai conseguir. Você vai morrer. Se você tentar carregar sozinha, você vai afundar. Mas Ele está aí para te ajudar. Amém? E a última coisa. Abre as cadeias e traz liberdade aos algemados. Abre as cadeias e traz liberdade aos algemados. Lá no livro de Atos também, 16, 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantava louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Amém? Olha que poder! Era Paulo e Silas na prisão. Era o pior lugar, né, gente? O pior cenário. Estavam ali presos. Eles tinham tudo para estar reclamando. Para que eu fui servir a Deus? Onde é que eu fui parar? Eu estou preso. Não valeu a pena. Eles poderiam estar fazendo qualquer coisa, menos orando e adorando a Deus. Só que aqueles homens, eles decidiram mudar o ambiente. Eles estavam na prisão, tudo era o contrário. Mas eles decidiram orar e adorar a Deus. E a Bíblia fala, enquanto eles começavam, ele estava ali orando e adorando a Deus. A presença de Deus foi tão forte naquele lugar. Os outros estavam ali vindo, sendo ministrados pelaquela oração, pela adoração que eles prestavam ao Senhor. E a presença de Deus veio de uma forma tão poderosa naquele lugar. A Bíblia fala que veio um terremoto e a cela se abriu, as correntes dos presos saltaram. E aqueles presos, eles poderiam correr, fugir, mas não foi isso que eles fizeram. E a Bíblia fala que quando o que estava lá vigiando, o soldado estava vigiando, quando ele viu aquele rebuliço, ele ficou desesperado, porque ele falou assim, agora vão me matar, porque todos os presos fugiram. Mas não foi isso que aconteceu. Quando aquele homem ele tentou se matar, Paulo e Silas gritou, não, nós estamos aqui, não faça isso. E o que aconteceu, queridos? É tão tremendo, que por meio dessa ação, aquele homem que não servia a Deus, passou a servir a Deus. Vocês conseguem ver o poder da oração? O poder da adoração a Deus? Uma vida que ia se matar ali, ela se entregou para Deus. Milhares de presos que estavam ali, eles foram soltos, foram libertos. E eu tenho certeza que muitos entregaram a sua vida a Deus. Porque dois homens que estavam numa situação totalmente de risco ali, eles adoraram fazer diferente. Em vez de reclamar, murmurar, eles escolheram orar. Eles escolheram adorar. Então aqui está o segredo, há poder na oração. Independente da situação que você está vivendo ou enfrentando, escolha orar e adorar. Porque quando você faz isso, você não só liberta você, mas você liberta também pessoas que estão em sua volta. Não é por força dos nossos braços que nós vamos conseguir ganhar os nossos amigos, é por meio da oração. E esse é o tempo que Deus está chamando a igreja dele. É tempo de orar. É tempo de orar. Eu não consigo. Comece a orar. Comece a buscar a presença de Deus. Porque Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a sua vida. Mas você precisa orar. Deus quer mudar a história da sua vida, da sua casa. Mas você precisa orar. Você precisa orar. Eu poderia trazer outra palavra, mas a palavra que Deus me direcionou a trazer foi essa palavra. Porque Ele está nos convidando, nos convocando para orar. Buscar a sua face, buscar a sua presença. E você vai ver a sua vida sendo mudada. Você vai ver a história da sua casa sendo mudada. Você vai ver coisas acontecendo nessa cidade, porque Deus vai usar a sua vida. Então não há outra coisa que nós devemos fazer. É tempo de orar. É tempo de orar. Aqui é só algumas coisas e muitas outras coisas acontecem quando nós oramos. Então há poder na oração. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Há poder na oração.